Naquelas horas, ver minhas obras assinadas por estranhos me dava um prazer nervoso, um tipo de ciúme ao contrário, porque, para mim, não era o sujeito quem se apossava da minha escrita. Era como se eu escrevesse no caderno dele. Olá, eu sou a Aline Viana e você está no meu canal Feira Literária. E foi esse o trecho que eu escolhi para iniciar o meu vídeo sobre o livro Budapeste, do cantor, compositor, escritor e dramaturgo Chico Buarque. E esse livro dá o que falar. Eu considero uma enorme responsabilidade tecer qualquer tipo de comentário sobre Budapeste. Gravar um vídeo e publicar no YouTube, então, nem se fala. Eu acho que qualquer pessoa que ouse falar alguma coisa sobre Budapeste corre o risco de ser muito superficial, porque o livro é de uma profundidade e de uma genialidade únicas, que vão muito além das suas 174 páginas. E depois que você acaba de ler, você ainda precisa de um tempo para ruminar a leitura. Sem esse tempo, você jamais poderá dizer que aproveitou Budapeste ao máximo ou que extraiu tudo que o livro tinha para te oferecer. Assistindo a esse vídeo, vocês verão a variedade de questões que surgem a partir de Budapeste. E muitas dessas questões são polêmicas. Por isso eu disse no início que esse livro dá o que falar. Bom, apesar de eu saber da enorme responsabilidade que gravar esse vídeo me traz, eu tomei a ousada atitude de gravar uma resenha sobre Budapeste, porque eu sabia que isso ia enriquecer muito a minha experiência pessoal de leitura do livro. Ao falar sobre uma obra, eu aprendo muito mais sobre ela do que se, ao acabar a leitura, eu tivesse simplesmente guardado o livro na estante. Então, vamos lá! Essa é a edição que eu li de Budapeste. Ela foi publicada no ano de 2003 pela editora Companhia das Letras e tem 174 páginas. A orelha da capa traz comentários elogiosos de, entre outras pessoas, José Miguel Wisnik, José Saramago, Caetano Veloso e Luiz Fernando Veríssimo. O Saramago, inclusive, chegou a afirmar: "Não creio enganar-me dizendo que algo novo aconteceu no Brasil com este livro." No ano de 2009, Budapeste virou filme, dirigido pelo Walter Carvalho e estrelado pela Giovanna Antonelli e pelo Leonardo Medeiros. Na época da sua estreia, eu assisti ao filme no cinema e eu acho que eu gostei, mas, sem sombra de dúvidas, a qualidade do livro é muito superior. Esse foi o primeiro livro que eu li de autoria do Chico Buarque. Bom, na verdade, o primeiro livro que eu li mesmo foi Chapeuzinho Amarelo, quando eu estava na 5ª série. Então, vamos dizer que Budapeste tenha sido o primeiro romance que eu li de autoria do Chico Buarque. A primeira leitura que eu fiz de Budapeste foi há alguns anos atrás, na época das férias, e eu lembro que eu devo ter lido em 1 ou 2 sentadas, porque a leitura é muito fluida. Alguns anos depois, eu li Leite Derramado, também do Chico, e agora eu tô com muita vontade de ler O Irmão Alemão, que foi o último romance que ele publicou. Eu resolvi ler Budapeste pela segunda vez, não só porque eu queria relembrar a história, eu lembro que da primeira vez em que eu li o livro eu já tinha gostado muito, mas também pelo fato de que eu gostaria de registrar as minhas impressões sobre essa obra. Eu gosto muito de ter um canal no YouTube justamente por essa possibilidade de eternizar, por meio dos vídeos que eu gravo, as minhas leituras. E com a minha segunda experiência de leitura não foi diferente. Eu amei ter lido Budapeste pela segunda vez e acho até que dessa vez eu consegui aproveitar mais a leitura porque eu percebi um universo de questões que são exploradas pela obra. O livro conta a história do escritor anônimo José Costa, que, residente no Rio de Janeiro, foi parar em Budapeste pela primeira vez devido a um pouso imprevisto quando ele voava de Istambul para Frankfurt. Devido ao pouso forçado, a companhia aérea ofereceu para os passageiros do avião uma noite em um hotel na capital húngara. E foi nessa noite, assistindo ao telejornal no quarto de hotel, que despertou em José Costa um interesse pelo húngaro. Abre aspas. Única língua do mundo que, segundo as más línguas, o diabo respeita. Fecha aspas. E que o escritor nunca sonhara em aprender.
A sua primeira impressão sobre o idioma era a de que seria impossível saber onde começava e terminava cada palavra. Nas suas palavras, destacar um vocábulo do outro, abre aspas, seria como pretender cortar um rio à faca, fecha aspas. Além do interesse pelo idioma, a cidade de Budapeste despertou em José Costa uma segunda paixão. Era Kriszka, uma professora de húngaro que dava aulas particulares para José em sua casa e que, durante os finais de semana em que seu filho Piste estava com o pai, passeava com ele pelas ruas da cidade. José Costa era um escritor fantasma, ou ghostwriter, que recebia os seus clientes num escritóriozinho no centro do Rio. Ele dividia uma sociedade com seu amigo Álvaro, que se dedicava a angariar os clientes, enquanto era de José Costa todo o esforço de escrever, sob encomenda, os mais variados tipos de texto, como peças jurídicas, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, provas, cartas de amor, cartas de suicídio, artigos de jornais e livros, inclusive autobiográficos. José era casado com Wanda, uma jornalista em ascensão que, segundo ele, nem sabia direito de que espécie de escritor ele se tratava. Os dois tinham um filho, Joaquinzinho, um garoto gordinho com quem o escritor não tinha lá uma relação muito amorosa. Vejam esse trecho das páginas 30 e 31. Trôpego chegava em casa e encontrava meu lugar na cama, ocupado por uma criança gorda. Com a Wanda, aliás, eu nem abordava mais esse assunto, porque ela sempre tinha uma resposta para tudo. Além de enorme, o menino ia completar 5 anos e não falava nada. Falava mamãe, babá, pipi, e a Wanda dizia que Aristóteles era mudo até os 8. Não sei de onde ela tirou isso. O livro se desenrola sem muita linearidade cronológica entre Budapeste e Rio de Janeiro, revelando as duas vidas que José Costa tinha nas duas cidades e as duas pessoas que ele era, uma na capital brasileira e outra na capital húngara. José via seu ofício de escritor anônimo com uma certa vaidade. Ele assumia com orgulho que, pelo fato de seu nome não aparecer, ele estava desde sempre destinado à sombra. Sentia pavor de estar em evidência e achava estimulante ver o seu nome associado a escritos de pessoas mais e mais ilustres. Para ele, era como progredir de sombra. A vaidade que o ofício alimentava em José era tamanha que chegou a prejudicar o seu casamento com Wanda, que, como se vê ao longo do livro, não era lá dos melhores. Os diálogos entre Wanda e José eram do tipo retratado na seguinte passagem da página 19. No impulso, lhe respondi que na televisão ela parecia uma papagaia, porque lia as notícias sem saber do que falava. O livro lança luzes sobre a questão dos escritores anônimos e os trata como uma classe que se reunia inclusive em congressos internacionais. Aqueles encontros eram vistos por José Costa como convenções em que se reuniam pessoas que padeciam de mal semelhante ao dos alcoólicos anônimos. Eram pessoas que se encontravam para se vangloriar dos seus escritos, revelando inclusive muitas vezes a identidade dos seus presumidos autores, ou seja, quebrando o sigilo ou pacto de confidencialidade de que se reveste a profissão do escritor anônimo. Nessas reuniões também eram feitas homenagens aos colegas de ofício que, em virtude do exercício profissional, eram abandonados pelas suas famílias, ou eram internados em manicômios, ou eram perseguidos e presos nos seus países por delitos de opinião. E ele até comenta, profissionais que, por princípio, opinião não têm. Algo muito interessante a se comentar é o fato de que, quando escreveu Budapeste, o Chico Buarque ainda não conhecia a capital da Hungria. Inclusive, em uma entrevista que o Chico concedeu depois de ter publicado o livro, ele comentou que um húngaro conversou com ele e falou que, lendo o livro, em algumas páginas, ele tinha a impressão de que o Chico conhecia demais Budapeste, conhecia intimamente a cidade. Mas em outras páginas, ele falava, poxa, esse cara não conhece nada de Budapeste. E um dado curioso é que só depois de ter publicado o livro, o Chico visitou Budapeste e descobriu que existe na cidade uma estátua em homenagem ao escritor anônimo. Baita coincidência, né?
Outro dado relevante de Budapeste é a abordagem do conceito psicanalítico de duplo, da relação de ego e alter ego. A dualidade e a ideia de espelho, aliás, se fazem presentes na obra por meio de várias nuances. Rio e Budapeste, Krisca e Wanda, Piche e Joaquinzinho, José Costa e Zosé Costa, como ele era chamado pelos húngaros, anonimato e notoriedade, ghostwriter e autor. Essa dualidade é explorada de forma muito inteligente na capa e na contracapa ou quarta capa do livro. Na capa, em cor mostarda, a gente vê escrito Budapeste, logo abaixo Chico Buarque e em seguida um trecho inicial do livro. Já a contracapa ou quarta capa traz de forma espelhada as informações da capa, com algumas variações. Ao invés de Budapeste escrito em inglês, o nome da capital da Hungria é escrito em húngaro. Além disso, aqui o nome do autor que está espelhado não é Chico Buarque, e sim José Costa, que era o nome do nosso escritor anônimo e a forma como era pronunciada na Hungria. E aqui vem o trecho inicial do livro de forma espelhada. Se nessa contracapa a autoria do livro é atribuída ao José Costa ou ao José Costa, a gente fica com aquela dúvida. Será que o Chico Buarque seria um escritor fantasma do José Costa? Ou, por outro lado, será que o José Costa poderia ser considerado um escritor fantasma do Chico Buarque? Talvez o primeiro ponto polêmico deste vídeo surja quando eu falar que eu achei a escrita do Chico Buarque muito semelhante à escrita do Machado de Assis. Eu terminei de ler há pouco tempo Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, e lendo Budapeste eu senti a mesma fluidez, o mesmo uso apropriado das palavras, o mesmo humor inteligente e senti o mesmo prazer de ler uma obra do Machado de Assis. Eu aposto que algumas pessoas vão achar um absurdo eu querer colocar os dois escritores em nível de equivalência, mas a verdade é que quando eu estava lendo Budapeste, a impressão que eu tinha era de estar lendo um romance do Machado de Assis, porém com uma linguagem atual. E o prazer que eu senti ao ler as duas obras foi o mesmo. E para ilustrar o tipo de humor do qual eu estou falando, eu peguei aqui uma passagem da página 10 de Budapeste, na qual José Costa, já muito interessado pelo idioma húngaro, estava no hotel de Budapeste tomando café da manhã e saboreou uma massa de sabor adocicado. E aí ele fala: tratava-se de um pão de abóbora, conforme o maître informou em inglês. Mas eu não queria a receita da broa, queria saborear seu som em húngaro. E outra semelhança que eu notei entre as obras dos dois autores foi o cuidado no uso das palavras, no emprego dos vocábulos e a ausência de erros de português. É fato que essa questão da ausência de incorreções ortográficas e gramaticais não deve ser atribuída apenas ao escritor, ao autor, mas também ao revisor e à editora. E eu também não sou uma revisora, então eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso, mas também é fato que erros de português me incomodam demais. São um tipo de coisa que eu costumo notar e sobre a qual eu inclusive já falei algumas vezes aqui no YouTube. Então, mais um ponto para Budapeste. Outra questão polêmica que pode ser abordada a partir de Budapeste é a dos escritores fantasmas que foram contratados para escrever livros de youtubers. Eu não tenho nenhuma propriedade para falar sobre livros de nenhum youtuber, porque até o momento eu não li livro de nenhum deles. Aliás, é uma coisa que eu pretendo fazer, não é uma prioridade agora, mas eu pretendo ler sim o livro de algum youtuber, até para eu ter mais propriedade para falar sobre isso, para eu formar uma opinião. Mas é fato que esses livros estão cada vez mais frequentes e gerando discussões de várias espécies, e eu não vou entrar no mérito de nenhuma delas. Esses livros já geraram algumas discussões sobre a possibilidade de serem ou não considerados literatura, sobre a qualidade da escrita e também sobre o fato de que veio à tona a informação de que alguns deles não foram escritos pela pessoa que assinou o livro. Então não foram escritos pelos youtubers, e sim por pessoas contratadas para escrever por eles.
Já teve youtuber declarando, inclusive, que não tinha tido tempo de ler o próprio livro e que, portanto, não poderia opinar sobre o seu conteúdo. Sobre esse ponto específico, na verdade, eu acho que eu posso opinar. Qual é a graça de ler um livro autobiográfico de uma pessoa se não foi ela quem o escreveu? Isso, pra mim, já era um absurdo. Me soa como uma enganação dos leitores, que em sua maioria são muito jovens, e que compram esses livros acreditando que vão ter acesso a uma opinião pessoal daquele youtuber que ele admira e que não sabe que, na verdade, esse youtuber não se dedicou a escrever esse livro. Essa opinião que vai estar nesse livro não necessariamente é a opinião do youtuber. E eu acho ainda pior, ainda mais grave, quando a pessoa que assinou a obra nem se dá o trabalho de ler aquilo que vai ser publicado em seu nome. Eu posso dizer que já me senti ghostwriter algumas vezes por conta de um cargo que eu exerci na carreira jurídica. Eu não sei se as pessoas que não são do direito estão familiarizadas com o tipo de função que a gente pode exercer enquanto bacharel em direito, mas é muito comum que a pessoa que se formou nessa área seja contratada ou passe num concurso para trabalhar como assessor de um profissional do direito, como assessor de um juiz, assessor de um advogado, assessor de um promotor, por exemplo. Esses profissionais são pessoas que costumam ter um volume grande de trabalho e que, por isso, costumam ter gabinetes formados por uma equipe especializada. E aí, nessa equipe, costuma ter estagiário e costuma ter pessoas formadas, já graduadas em direito, que vão ajudar esse profissional hierarquicamente superior a redigir as suas peças jurídicas e a fazer pesquisas também de jurisprudência, enfim, pesquisas necessárias para fazer uma defesa num caso, enfim. E eu já exerci uma função de assessoria durante um tempo da minha vida. E o meu trabalho consistia, basicamente, em escrever, em redigir, em elaborar as peças jurídicas que seriam assinadas por uma pessoa de um cargo hierarquicamente superior ao meu. Então, assim, em certo grau isso é necessário, porque, como eu falei, o volume de trabalho que esses profissionais costumam ter é muito grande e eles precisam de uma equipe que possa dar vazão a esse trabalho. Porém, em alguns casos, esses profissionais não têm tempo ou algumas vezes não querem ler aquilo que eles assinam. E isso acaba sendo grave, porque são casos sérios, são casos sempre muito delicados. Você está lidando com a vida de outra pessoa, com os direitos de outra pessoa, e é muito arriscado você assinar uma peça sem ler. Quando eu trabalhei como assessora e me sentia uma ghostwriter, eu ficava bastante incomodada com alguns aspectos da profissão, porque várias vezes eu tinha que escrever tentando expressar a opinião de um profissional hierarquicamente superior, que nem sempre coincidia com a minha opinião. Então, algumas vezes eu era direcionada a elaborar uma peça em determinado sentido, mas eu não concordava com aquilo. Só que eu não tinha escolha, porque era a minha função, era a minha profissão, eu tinha um dever de obediência, de hierarquia, e por isso eu me sentia incomodada de, às vezes, escrever algo em que eu não acreditava, assim, ou com que eu não compactuava, que eu não achava, às vezes, que estava certo, ou que era a melhor interpretação a ser dada. Enfim, não era um ofício, um trabalho que eu achava muito estimulante, mas, com certeza, vai ter gente que gosta muito de exercer essa função, até porque ela é uma função de menos responsabilidade. Porque se não é você que assina a peça, você não vai responder por aquilo que está escrito, né? Bom, por fim, que esse vídeo já está ficando grande demais, eu quero falar sobre um último ponto polêmico aqui no vídeo. Eu não sei se vocês viram, mas há algum tempo atrás foi compartilhado nas redes sociais um boato de que o Chico Buarque contrataria terceiros para escrever as músicas em nome dele. Ou seja, ele não seria um compositor, ele compraria as letras já feitas de terceiros. Esse boato foi espalhado por causa de um vídeo no qual o Chico Buarque confessa, e vejam aqui as aspas, que fazia isso, que comprava letras já prontas, e ele até fala que as letras na voz feminina ele comprava de uma mulher e tal. E aí esse vídeo foi compartilhado milhões de vezes nas redes sociais, e várias pessoas descendo a lenha no Chico Buarque, falando que a máscara tinha caído, e outras pessoas compartilharam meio decepcionadas, pensando tipo, nossa,
Eu sempre achei que o Chico Buarque era um gênio e agora ele assume que compra as composições dele, enfim. E aí está um dos grandes problemas da circulação de informações na internet, porque muitas vezes são compartilhadas fotos, são compartilhados vídeos, textos, imagens, de forma muito veloz, sem que as pessoas saibam da veracidade daquela fonte. E aí, nesse caso desse vídeo que foi compartilhado, as pessoas que compartilharam não sabiam que o vídeo foi extraído de um contexto. Ele foi extraído de um DVD do Chico Buarque, o DVD Reconstrução, que mostrava os bastidores de gravação do CD Carioca. E nesse vídeo o Chico Buarque faz claramente uma brincadeira no meio lá dos amigos dele, no meio dos bastidores de gravação no estúdio com amigos e tal. Faz uma brincadeira falando que ele compra as músicas que ele compõe e tal. Esse vídeo ele foi tirado do seu contexto e foi compartilhado na internet como se fosse assim, a máscara caindo. Então milhares de pessoas compartilharam isso, passaram essa informação pra frente sem saber da sua veracidade. Então fica aqui com o meu vídeo também um alerta. Antes de repassar qualquer tipo de informação para outras pessoas, principalmente por meio da internet, que é uma coisa de alcance às vezes até inestimável, confira a veracidade da informação, confira a fonte, não divulgue coisas fora de contexto, porque isso pode ser bastante sério e bastante prejudicial. Até porque, se você repassa informações falsas e boatos, quem fica com pouca credibilidade é você. Bom, gente, é isso. Esses são os meus comentários, essas são as minhas considerações sobre Budapeste, um livro que é genial do começo ao fim e cuja leitura eu recomendo demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!